Muito bem, vamos começar. O evento de hoje diz respeito à matéria da contratação pública. Eu tenho ao meu lado direito a doutora Ana Celeste Carvalho, que dispensa apresentações, mas que ainda assim direi que é juíza desembargadora do Tribunal Central Administrativo do Sul, é mestre em Direito, está de resto a concluir o doutoramento e é uma especialista nesta área, portanto, do Direito Público. Tenho também ao meu lado direito o professor Dr. Cunha Rodrigues, que é também um especialista na área da contratação pública e na sua interseção, nas várias interseções com o direito da concorrência, é também advogado e é com muito gosto que tenho aqui os dois, conheço já há muitos anos. O meu colega Nuno dos tempos de faculdade, a Ana Celeste Carvalho mais recentemente, quer no âmbito do direito público, quer no âmbito também do direito do desporto, que é também uma das suas áreas de especialidade, e portanto estou muito satisfeito de os ter aqui os dois para discutirmos uma área que é cara a todos nós. É a área da contratação pública. Como sabem, tem enorme relevância. Para ter uma ideia de números, corresponde ou tem correspondido entre 16% a 18% do PIB da União Europeia. Em Portugal menos, em qualquer caso, nos últimos anos, em torno dos 3% a 4%, o que, considerando que um PIB de cerca de 200 mil milhões de euros, é, portanto, uma área bastante significativa do ponto de vista económico. É muito relevante para a administração pública em geral, quer para o Estado, para as regiões autónomas e para os municípios, e tem que ver, naturalmente, com, como sabemos, com compras públicas, empreitadas, aquisição de serviços, fornecimento de bens, e também, naturalmente, a área, digamos assim, de excelência, que tem que ver com as concessões e as famosas PPPs. Bom, e portanto é uma área de facto relevante. E torna-se ainda mais relevante, e daí ter sido escolhida para tema do nosso debate de hoje, porque, muito por força da pandemia, espera-se que entre em Portugal uma avultada soma de dinheiro vinda da União Europeia, e essa soma de dinheiro servirá para projetos, designadamente projetos de infraestruturas, que têm que ser precedidos por procedimentos de contratação pública. Ora bem, entrando já no tema, um dos problemas da contratação pública diz respeito ao contencioso que está associado. É muito raro, como todos sabemos, terminar um concurso, por exemplo, um paradigma da contratação pública, ou dos procedimentos pré-contratuais, melhor dizendo, terminar um concurso público sem que exista litigância. Por regra, existe litigância. Ora bem, nós também, como sabemos, quem está nesta área, tivemos, por força da transposição da diretiva, recursos, a Diretiva 2007-66, no fundo, duas fases. Uma primeira fase em que se criou o chamado regime do standstill, que corresponde ao artigo 104 do CCP, portanto, o Código dos Contratos Públicos, que determina, para proteção de quem não ganha o concurso, portanto, de quem o perde, imagina um concorrente que fica em segundo lugar, então, no fundo, determinou que só se pode celebrar o contrato depois de serem notificados todos os concorrentes e passados 10 dias úteis. E é uma proteção para quem quer, no fundo, reclamar, apresentar um recurso gracioso ou um recurso contencioso, portanto, a impugnação administrativa desse ato de adjudicação. Foi entendido que não era suficiente a transposição da diretiva, não estava suficientemente transposta e criou-se um regime do famoso 103A, primeiro em 2015 e depois em 2019. O que é que tem acontecido nos últimos 2 anos? O que se tem verificado é que, como temos o efeito suspensivo automático, há, no fundo, uma grande tentação por parte de quem perde um determinado concurso, e vou apenas referir-me a este tipo de procedimento, para impugnar. Porquê? Porque tem o efeito suspensivo automático. Enquanto que até aqui era possível, na entidade adjudicante, emitir uma resolução fundamentada e ultrapassar esse efeito suspensivo automático, com o 103A, é o juiz que é chamado a tomar a decisão sobre se levanta ou não levanta esse efeito suspensivo. Naturalmente que o juiz está sujeito ao império da lei. A lei determina que o levantamento do efeito suspensivo só deve ser concedido quando há um grave prejuízo do interesse público, ou quando há danos que são, digamos assim, anormais do ponto de vista do equilíbrio da relação entre as partes. Toda essa ponderação tem de ser feita, e os juízes têm, bem ou mal tem sido uma tendência, mas sujeitos à lei como têm que estar e observando-a, procuram perceber quais são os danos e, portanto, só levantam o efeito suspensivo quando efetivamente esses danos são provados. Não é fácil provar esses danos, muitas vezes estamos a falar de danos futuros, que não têm uma concretização no imediato, carecem de ouvir testemunhas, às vezes até de ouvir peritos, e tudo isto demora o seu tempo.
Se o levantamento do efeito suspensivo não é concedido, e, enfim, têm sido escassos os pedidos de levantamento de efeito suspensivo que têm sido dados a quem o requer, o que é que acontece? Acontece que fica-se à espera da decisão do processo, demora algum tempo, e se quem intentou a ação perder, recorre e o recurso também tem efeito suspensivo. O que quer dizer, no fundo, que tudo demora bastante tempo até que é lançado o concurso, é adjudicado e depois é celebrado o contrato e esse contrato começa a produzir os seus efeitos. E é neste quadro em que é preciso mais do que nunca agilizar procedimentos de contratação pública que me ocorreu que seria um bom tema para debate percebermos se o mecanismo que hoje temos, que resulta da transposição da diretiva comunitária, é um mecanismo que nos colocou melhor do que estávamos, em que, com base no famoso 128 do CPTA, nos permitia a tal resolução fundamentada, saber se é possível criar aqui, digamos, um tertio géneros entre uma coisa e outra que torne tudo mais ágil, saber também se a circunstância das custas judiciais em contratação pública serem muito baixas, a impugnação de um ato, independentemente do valor da causa, são 204 euros, e portanto são custas baixas. Uma solução podia ser, eventualmente, que as custas fossem mais elevadas para dissuadir, digamos, impugnações temerárias. Outra forma, e estou só a começar o debate e abrir o debate aqui para os meus colegas, digamos assim, uma outra forma seria, por hipótese, tornar aplicável o 126, que é o que permite que, quando é intentado um procedimento cautelar que causa prejuízos e há, no fundo, esse procedimento cautelar é intentado de forma dolosa ou com negligência grosseira, porque realmente a ação não tem condições para fazer caminho e, portanto, o autor pode ser responsabilizado por essa razão, ou se temos que pensar no efeito do recurso, ou se temos que criar juízos especializados de contratação pública, como agora foram recentemente criados, e aumentá-los, ou se o problema é apenas um problema típico do nosso Estado da Justiça, há muitos anos esta parte, que é da morosidade, embora eu deva dizer que sou advogado há 25 anos, como todos nós somos profissionais mais ou menos da mesma geração, e eu acho que o estado de coisas melhorou, quer no civil, quer no administrativo, mas ainda assim não é compaginável com adjudicações e com contratos que são relevantes, tendo acontecido, ou não raro acontece, e já me aconteceu, aliás mais do que uma vez, em que entre o momento em que há adjudicação e o momento em que o contrato pode passar, não produz efeitos, passam-se 2 e 3 anos e é o próprio adjudicatário que já não tem interesse nesse contrato e muitas vezes até tem interesse, mas o preço que apresentou e com o qual ganhou a sua proposta já não pode praticar porque os subcontratados são outros, o mercado mudou, etc, etc, etc. Portanto, é este estado de coisas que eu trazia para debate num contexto em que a contratação pública volta a ser, sempre foi importante, mas eu digo que vai reforçar a sua importância nos próximos meses ou nos próximos anos. E era sobre isso que gostava de vos ouvir, talvez começando, uma vez que a matéria de contencioso e dando aqui primazia às senhoras, talvez começando pela Ana Celeste Carvalho, para dar, enfim, a sua opinião sobre essa matéria. Muito obrigada. Começo por agradecer o convite para estar aqui e, portanto, Dr. Pedro, é um grande gosto e também neste painel de caros colegas e amigos. Bem, o tema que estamos aqui a discutir é o contencioso, a contratação pública, o contencioso e, portanto, se há ou não excesso de garantias e como é que se compatibilizam esse excesso de garantias ou as garantias que se pautam pelos procedimentos pré-contratuais e depois também as garantias judiciais com a proteção da concorrência. Eu queria introduzir aqui 3 notas. Em primeiro lugar, é que não conheço nenhum sistema de direito que seja excessivamente garantístico. Não conheço. O que podemos ter é, porventura, um abuso de direito substantivo ou um abuso de direito processual. Portanto, recuso a ideia e recuso liminarmente a ideia de que possamos ter, seja entre nós, seja qualquer em direito comparado, qualquer sistema excessivamente garantístico. A segunda nota, para dizer o seguinte, que a ideia de proteção das garantias e, portanto, o incremento das garantias, seja procedimentais, sejam contenciosas, e a da proteção da concorrência, que me parece que não são ideias excludentes. Ou seja, defender as garantias é também uma forma de assegurar a defesa da concorrência, a sã e leal concorrência. Portanto, são ideias que não são excludentes, não estão em oposição, antes devem combinar. A terceira nota é precisamente para dar conta que qualquer sistema
de contratação pública e, portanto, o direito à contratação pública será tão ou mais eficiente, completo, quando conseguir aliar e conjugar dois interesses aqui primaciais, que é, por um lado, a simplificação e a celeridade dos procedimentos pré-contratuais e depois, por outro lado, aqui a efetividade da tutela jurisdicional, quer numa primeira linha perante as impugnações administrativas, quer depois numa segunda linha perante as impugnações contenciosas. E, portanto, aqui como pano de fundo, dar precisamente estas 3 notas iniciais de que todos estes interesses são conciliáveis e este deve ser o objetivo do legislador, é consagrar um regime jurídico que consiga harmonizar de uma forma proporcional todos estes interesses. Porque nenhum sistema da contratação pública vai ser bom para os operadores económicos, vai ser bom para a entidade adjudicante, se ele próprio não assegurar cláusulas de salvaguarda num sentido ou noutro. Porque nós sabemos, e a evolução também do direito à contratação pública nos aponta, nós sabemos que tem havido abusos. Ora, por parte da entidade adjudicante, muitas vezes em recorrer excessivamente às resoluções fundamentadas com e às vezes sem motivo, outras vezes por parte dos operadores económicos, que também recorrem aos tribunais, também com e sem motivo. E também aqui a questão que o Pedro evocou há pouco do efeito suspensivo automático, que a introdução em 2015, pelo Decreto 214-G, veio aqui introduzir uma alteração no plano judiciário com um aumento desta litigiosidade, porque efetivamente foi aqui consagrada uma arma a favor do operador económico no sentido da paralisação do procedimento administrativo. Estas eram as primeiras notas assim essenciais que gostaria aqui de destacar. Sim, Sr. Nuno. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. Cumprimento também a Ana e é um gosto estar aqui convosco. A questão, em primeiro lugar, da concorrência na contratação pública. A concorrência, a meu ver, não é feita na fase de contencioso já pré-contratual. A concorrência é feita a priori durante o procedimento e, portanto, a fase de contencioso o que visa é escrutinar, verificar se de facto houve efetivação dessa concorrência na fase a montante. Esse escrutínio, portanto, deve ser, a meu ver, célere e, portanto, deve ser rápido, porque senão perde toda a eficácia da contratação pública. A contratação pública quer-se para responder a problemas prementes. Nós vemos atualmente a União Europeia a disponibilizar esses fundos, ainda está para perceber o detalhe, como é que eles vão ser concretizados. Acho que ainda vamos demorar bastante tempo a receber os fundos. Os fundos também não virão como dinheiro fácil, ao contrário do que possa parecer. Serão, como disseste, Pedro, aplicados a projetos concretos e específicos e, portanto, vamos precisar de regras de contratação pública, está em curso a revisão do Código, que sejam ágeis e flexíveis, mas que respeitem esta ideia de concorrência. E depois coloca-se o problema, de facto, do escrutínio, a posteriori, o escrutínio judicial, do procedimento pré-contratual que foi realizado. E aqui, de facto, como o Pedro disse, há várias questões que devem ser colocadas. Desde logo, a meu ver, de facto, o acesso à justiça. As custas, por paradoxal que possa parecer, as custas judiciais são muito baixas, de facto. E em concursos de elevado montante, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de euros, de facto, torna-se meramente simbólico e há um incentivo à litigância por parte dos operadores económicos. E eu creio que nós devemos promover o princípio constitucional do acesso à justiça, mas deve ser temperado, balizado, de facto, com este incentivo que é dado pelo legislador à litigância. Em segundo lugar, temos, a meu ver, também um problema estrutural de funcionamento da justiça. Eu concordo com a Ana quando diz que não há um excesso de garantismo, que é, de facto, necessário assegurar esse garantismo. É necessário não apenas pelo direito nacional, mas é necessário até pela diretiva de recursos, já aqui referida, e, portanto, esse sistema tem que funcionar. A vontade do legislador é compreensível, dar ao juiz a possibilidade de determinar o levantamento da suspensão ou não, do efeito suspensivo, mas o problema depois é concretamente como é que isto funciona. E, de facto, aquilo que se tem verificado são atrasos que são incompatíveis com um funcionamento eficiente da contratação pública que se quer nos tempos de pandemia e pós-pandemia que estamos a atravessar. Soluções para tudo isto? Bom, alterar o efeito do recurso. Eu devo dizer que eu simpatizava um pouco com a ideia da resolução fundamentada. Concordo que tenha existido abusos, mas permitiam assegurar mais celeridade depois na execução do contrato. Juízes especializados em contratação pública, há o caso de Espanha, mas em Espanha, tanto quanto me é dado perceber, também há atrasos na justiça e não foi a circunstância de terem surgido juízes especializados, como acontece agora em Portugal desde 1 de setembro de 2020, não é? Com a entrada da portaria que assim termina em vigor, em Lisboa e Porto. Também não creio que isto vá ser uma solução. Falou-se em tempos da arbitragem, mas também não vejo a arbitragem funcionar em sede contencioso pré-contratual, mas podemos ir por aí. Aliás, há um problema que vai se colocar a breve prazo,
que é o problema das modificações objetivas dos contratos, no contexto da pandemia, que seguramente vai fazer aumentar muito a litigância em sede de execução dos contratos. E, portanto, também aqui podemos ter problemas idênticos. Dito isto, acho que temos que, porventura, pensar no sistema judicial. Eu creio que o direito adjetivo, chamemos assim, o CPTA é o que está, há em curso uma pequena alteração eventualmente, vamos ver o que é que vai acontecer, mas de facto eu estou de acordo com o Pedro com a observação de que não podemos ter um sistema que incentiva a litigância e depois que essa litigância de facto não é célere, demora 2, 3 anos e faz desvirtuar totalmente aquilo que estava subjacente aos procedimentos pré-contratuais. Bem, depois desta primeira ronda e depois para entrarmos até em diálogo, se for caso disso, deixa-me dizer-vos o seguinte, do ponto de vista, enfim, da minha experiência, na parte de execução contratual as coisas funcionam relativamente bem. Porquê? Porque pelo menos nos contratos mais importantes nós temos um mecanismo de arbitragem. E o mecanismo de arbitragem faz com que, ao cabo de um ano, mais coisa, menos coisa, se não é um ano, é ano e meio, consegue-se ter uma decisão que é a decisão, por regra, daí não cabe recurso, cabe apenas a ação de anulação e, portanto, do ponto de vista de execução contratual, as coisas vão funcionando. Permite-me só uma observação, estás a falar de grandes contratos. Sim, e o problema que se está a colocar é em contratos que eu diria de menor valor, mas de grande complexidade e que há muito país fora. E não só isso, estou a falar de grandes contratos e de grandes contratos que foram celebrados antes da alteração do 476, da última do CCP. Porque agora há uma limitação muito grande para futuros contratos, mesmo que sejam grandes, por força do 476 do CCP, a arbitragem ficou praticamente posta de lado e, portanto, vão ser novamente os chamados a intervir também em sede de discussão contratual os tribunais estaduais e, portanto, os tribunais administrativos. O que eu julgo que levará, até porque aí depois não estamos a falar de processos urgentes, levará a que questões como, por exemplo, a aplicação de uma penalidade demora muito tempo, como já demoram nos contratos, digamos assim, mais pequenos, em contencioso que eu tenho, de aplicação de penalidades, como são processos urgentes, como não são processos urgentes, demoram muito tempo a ser resolvidos nos tribunais. Mas, portanto, eu a parte de execução do contrato não me preocupo neste momento, é uma preocupação assim, constante, mas não estou preocupado neste momento, porque acho que se resolve, ou tem-se vindo a resolver, com o mecanismo de arbitragem, e é um mecanismo que as partes, se quiserem recorrer a ele, podem, através de um compromisso arbitral, sempre, mesmo que tenha uma cláusula que determine que o foro é o foro estadual, portanto, os tribunais administrativos podem sempre fazer um compromisso arbitral e resolver essa matéria em sede de discussão. A minha preocupação é em sede pré-contratual, porque realmente, como dizia o Nuno bem, eu acho que a arbitragem não se afeiçoa bem à fase pré-contratual, ao ato de adjudicação, porque tem muitos contrainteressados. E, portanto, só a escolha de um ou de 3 árbitros com tantos contrainteressados e tantos interesses contrapostos é muito difícil que funcione. E, portanto, aí estamos, de facto, com os tribunais estaduais e eu volto ao meu ponto inicial. É que medidas é que nós poderíamos ter para resolver esta situação, porque realmente é uma situação que está a criar muitas perturbações. Quer a entidade adjudicante, que precisa ter o seu contrato a produzir efeitos, quer a quem ganha legitimamente, que quer celebrar o contrato com a administração e quer fazer o seu fornecimento, fazer a sua obra, o que for, prestar o seu serviço. E, portanto, acho que é um mecanismo que só está a aproveitar a quem perde. E é isso que me preocupa. E, portanto, volto ao tema das custas. Se forem aumentadas é, de facto, um desincentivo. Mas queria aproveitar o facto de estar aqui Ana Celeste Carvalho e, portanto, como sendo juiz desembargador e com muitos anos de experiência nos tribunais, para lhe perguntar se acha que este é um tema, como aos outros, de atraso, digamos, normal, infelizmente normal na Justiça, e como é que isso se podia resolver, se acha que se houvesse um incremento dos juízes nos tribunais administrativos que melhorava, ao mesmo tempo relembrando que, pelo menos dizem, os números apontam para que o rácio de juízes dos nossos juízes portugueses está na média da União Europeia, portanto o problema não será, digo eu, de termos um número de juízes bastante baixo, não será, vamos olhando para esses rácios. Também é verdade que essas comparações às vezes são falaciosas, porque tanto quanto julgo saber, falando com colegas meus estrangeiros, há muitos países que têm juízes e que os juízes têm assessores, e esses assessores podem fazer algum trabalho que o juiz sozinho, obviamente, demora mais tempo a fazer. Portanto, também gostava de ouvir sobre isto. Para saber Pedro, obrigada pelo repto e pela oportunidade que me dá para falar sobre um conjunto de questões que não é costume eu ter a oportunidade de falar sobre elas, porque numa mesa assim aberta e num debate aberto e coloquial, como estamos a fazer, permite-nos irmos para esses campos.
A matéria da contratação pública tem efetivamente merecido atenção do legislador, não só desde a entrada em vigor do Código, mas todas as alterações, e já foram inúmeras, que aconteceram desde então. E também tem agora, recentemente, desde 1 de setembro, uma alteração legislativa da organização judiciária com a implementação dos juízes especializados na contratação pública. Eu posso dizer aqui publicamente que fui, porventura, a autora da ideia da criação imediata. Porquê? Porque aquilo que foi anunciado publicamente pelo Ministério da Justiça, salvo erro em maio de 2018, na Torre do Tombo, na voz da Sra. Secretária de Estado da Justiça de então, Dra. Helena Mesquita Ribeiro, minha estimada colega, é que não estava prevista a entrada imediata dos juízes da contratação pública. E, portanto, só os outros que foram da área social e depois o genérico. E eu aproveitei esse ensejo para dizer o seguinte: estávamos a vivenciar já na altura mais uma alteração ao Código dos Contratos Públicos, que vinha implementar a lógica da arbitragem, e uma arbitragem quase necessária, porque era necessária quando a administração optasse ia pôr aos operadores económicos, com todas as dificuldades e até duvidosa constitucionalidade, mas estávamos a vivenciar uma alteração do Código dos Contratos Públicos com a introdução da arbitragem no contencioso pré-contratual, e eu transmiti que era uma oportunidade perdida se a organização judiciária não implementasse a especialização também na área da contratação pública. Pronto, efetivou-se, e ainda bem, efetivou-se agora a 1 de setembro, mas estamos em novembro, é muito pouco tempo. Claro. Não temos tempo ainda para ajuizar do caminho. Claro. E este juízo de contratação pública vai também ter competência em matéria de execução dos contratos. E, portanto, todas as delongas que havia relativamente em matéria de execução dos contratos, porque ia para o conjunto global do contencioso administrativo, agora passa a estar também canalizado num juízo especializado. Ainda que não seja processo urgente. E ainda que não seja processo urgente. Mas temos um número de processos, são todos eles de contratação pública, seja na fase pré-contratual, seja na fase de execução. E eu penso que é aqui uma das vias para introduzir melhorias de eficácia do sistema. Certo. Depois, a outra questão... Por força da melhor especialização, para perceber. Por força da melhor especialização, certo. Por força de um conjunto de juízes afetos, só faz a este tipo de processos. Claro. E, portanto, parece-me que temos aqui as condições para o desenvolvimento da qualidade da jurisprudência em matéria de contratação pública, para a especialização, para o avanço do direito na contratação pública também por via jurisprudencial. A segunda nota para dizer é que nós sabemos que não tem havido grande investimento público na área do recrutamento e formação dos juízes na área do direito administrativo e fiscal, designadamente em comparação com os juízes da jurisdição comum e designadamente com o investimento que tem sido feito nos últimos 2 a 3 anos na área do Ministério Público. E eu digo isto na entrada dos juízes no Centro de Estudos Judiciários. Mas a jurisdição tem contato com os juízes que o Ministério da Justiça lhe proporciona, porque não se inventam os juízes naturalmente, nem se formam de um dia para o outro. Temos o Pedro referiu e bem, temos um rácio dos juízes que não se distancia largamente daquilo que é a média comunitária, mas temos uma grande diferença em relação à maioria desses países. É que nós, em Portugal, não dispomos de um gabinete de assessoria. E, portanto, ao contrário, em comparação não há, portanto, estamos a comparar números, mas depois a realidade do funcionamento do tribunal não é comparável. A comparação é falaciosa. É falaciosa porquê? Porque os juízes, na primeira instância, já não estou a falar dos tribunais superiores, têm 2, 3 assessores que lhes preparam os relatórios no estrangeiro. Certo. Ao contrário de Portugal, que não tem nenhum, e nem nos tribunais superiores, designadamente a segunda instância, só no Supremo Tribunal. Resumidamente, a eficácia e a eficiência dos tribunais passam por um conjunto de meios. Passam por um conjunto de meios tecnológicos e, nesta altura de pandemia, é urgente também falar disso, porque temos os tribunais a trabalhar através de videoconferência e, designadamente, os tribunais superiores a deliberar em regime de teleconferência. E, portanto, hoje, nunca como hoje, se fizeram sentir tanto as necessidades das ferramentas tecnológicas e termos capacidade de rede que suporte tudo isto. Portanto, os tribunais têm que se preparar para estes novos desafios desde os meios tecnológicos. Não é só tanto, eu diria que cada vez menos será então até o número de juízes, mas as condições, desde assessores a gabinetes de apoio e estas condições tecnológicas que podem efetivamente fazer a diferença no sentido de incrementar a maior eficiência nos tribunais. Portanto, acha que a criação é boa, eu concordo, que são esses juízes especializados,
mas devia ser incrementada e depois, no fundo, complementada com esses meios acessórios, digamos assim. Porque sem esses meios não há... Na sua opinião, poderá realmente mudar o paradigma? Tem que forçosamente mudar e assim, tem que haver uma pressão junto do poder político, independentemente de qual seja o governo, porque isto tem sido uma luta... É transversal, tem sido uma luta nos vários governos, sucessivamente os vários governos, que tem estado consagrado no ETAF, mas que depois não é dada a sua implementação prática, no sentido de, efetivamente, dotar... Aliás, eu escrevi há pouco tempo sobre isto. Os externais, enquanto órgãos de soberania, são os únicos serviços do Estado, até já não excluindo órgãos de soberania, qualquer outro serviço do Estado, que não dispõe de gabinetes de apoio. Isto é completamente anacrónico, isto é completamente disfuncional e, portanto, exigir de uma estrutura organizacional um certo tipo de resultados, qual não conta com quaisquer tipo de meios. Deixe-me interromper, porque eu julgo que estamos de acordo com as suas observações. Vamos dar tempo ao tempo para ver quais são os resultados, mas obviamente que é um caminho de reforçar aquilo que existe e de especialização, e isso é sempre bom. Mas deixe-me introduzir aqui uma outra nota relacionada com a contratação pública e que tinha que ver com o seguinte: em sua opinião, colocar nas mãos do juiz o levantamento ou não levantamento do efeito suspensivo é melhor do que colocar ou não nas mãos da entidade adjudicante a resolução fundamentada? Percebe a minha pergunta? Percebo perfeitamente, Pedro, parece-me que nós mudámos do 8 para 80, ou seja, mudámos numa situação em que era muito comum a resolução fundamentada, para a administração resolver o problema e acabar com o efeito suspensivo, para uma situação em que é muito incomum conseguir levantar o efeito suspensivo e, portanto, a moção fica paralisada. E porquê é que eu lhe pergunto isto? Nós já não temos muito mais tempo, mas temos ainda algum tempo. Porquê é que eu lhe pergunto isto? E quero também que o Nuno dê a sua opinião sobre esta matéria. É porque há um tema para mim muito caro, que é o tema da discricionalidade técnica da administração. E eu tenho visto, e às vezes custa-me ver, juízes entrarem, por exemplo, na discussão sobre qual é a melhor solução. Estou-lhe a falar de assuntos de tecnologia, qual é a melhor solução tecnológica, seja para um sistema de transportes, seja para a solução de uma obra do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista energético, coisas que nós, advogados, temos dificuldade em entrar e temos o apoio dos nossos clientes que nos explica da alfa e a o apoio técnico especializado. E que nos permite ter uma opinião sobre a matéria e defender o interesse nosso desse ponto de vista. E foi aquilo que nós aprendemos na faculdade, a ideia clássica de que, bom, a administração que é da administração e, portanto, o tribunal não se pode substituir à administração ou não deve, exceto, para falar na teoria clássica, em caso de erro ostensivo ou de violação grosseira dos princípios que norteiam a atividade da administração pública. E, portanto, fora desses casos, devo dizer que tenho alguma dúvida que o Tribunal possa intervir na filigrana da decisão, se é para um lado ou se é para o outro. Também lhe pergunto, no fundo, mas juntando este tema à conversa, e portanto, a intervenção do Tribunal, agora do levantamento ao levantamento do efeito suspensivo, por um lado, versus a resolução fundamentada na mão da entidade adjudicante, e o poder do Tribunal também, digamos assim, de conformar qual é a melhor solução para a administração, e sobretudo em casos que têm complexidade, e cada vez mais os casos têm complexidade. Pedro, obrigada. É assim, eu como comecei por dizer, o sistema de direito da contratação pública tem sido evolutivo. Tem sido evolutivo e o legislador anda em teste. Anda em teste e vai, num certo sentido, avalia o resultado e depois inflete. E neste momento, pegando, por exemplo, no efeito suspensivo automático que foi introduzido em 2015, nós estamos em breve trecho, se tudo leva a crer, porque já foi aprovado na Assembleia da República novas alterações, quer ao Código dos Contratos Públicos, quer ao CPTA, para entrar em vigor em janeiro de 2021, nós vamos ter o quarto tipo de regime. Eu vou tentar rapidamente traçar aqui esta evolução. Começamos por ter o regime com a introdução do CPTA, que conjugava o quê? Que conjugava a ação de contencioso pré-contratual com o regime de providências pré-contratuais, 132. Certo. Conjugava o 100 com o 128 mais 132. Certo. Então, qual era a regra? A regra é que não havia o efeito suspensivo automático. Portanto, tinha que o operador económico instaurar uma providência cautelar e requerer o decretamento de uma providência cautelar de suspensão. Portanto, a regra era o não efeito. A exceção era o juiz decretar a providência cautelar, atribuindo a suspensão. Certo. Depois,
Eu, na altura, critiquei muito quando houve o debate público da alteração do CPTA. Eu tenho que interromper só para lhe dizer que lhe dou 1 minuto. Ok, então tem mesmo que ser muito breve, Pedro. 1 minuto. Portanto, o regime começou por ser a não regra do efeito suspensivo automático. Em 2015, introduziu-se pela primeira vez o efeito suspensivo automático, o 103A. Concederam-se poderes ao juiz. Poderes esses o juiz que tem que ser efetivamente capaz de exercer tempestivamente, oportunamente. E, portanto, temos que criar as condições, e o aparelho de organização judiciária tem que criar as condições para que efetive a resposta em tempo útil. Em 2019, em setembro de 2019, infletiu-se outra vez o regime de 2015, deu-se um passo atrás. Porquê? Porque houve um abuso do direito processual dos operadores económicos na utilização da ação de contencioso pré-contratual como via de paralisação da atividade administrativa. E agora, em 2021, quer-se, mais uma vez, remodelar o regime de 2019, que tem 1 ano de vigência. Portanto, vamos para um quarto regime. Como eu estou a dizer, não há soluções perfeitas. Porquê? Porque quando o legislador facilita de um lado, a outra parte contrária tenta aproveitar-se dessa possibilidade. O que isto apela, sobremaneira, é o seguinte: isto tem que ver com uma mentalidade. E uma mentalidade que é todos nós. E que, portanto, estamos todos a trabalhar numa concertação de esforços e de objetivos. E enquanto não se capacitar toda a gente, desde a administração pública enquanto entidade adjudicante, desde os operadores económicos, que ora estão de um lado do graduado e do adjudicatário, ora estão do lado que fica mal graduado, portanto, tem os dois papéis, ora dos lados dos tribunais, temos todos que ser racionais em defesa da persecução do interesse público, da racionalidade do procedimento e não entrarmos em procedimentos dilatórios, porque eles existem. E isto é um apelo que o sistema só funciona se todos os seus operadores, da administração, da advocacia, dos tribunais, se todos eles agirem concertadamente numa união de esforços. Porque, de outra maneira, haverá sempre válvulas de escape para abrir brechas no sistema. Só para concluir, para lhe dar nota de que há pouco referi a aplicação do 126 também à contratação pública, que não está previsto nesse sentido, mas podia ser uma boa medida, justamente para sancionar. Esse regime já lá está. Está, mas não é aplicável à contratação, é para presenças cautelares. E, portanto, é para previdência, mas pode ser aplicável. Sim, não digo que não, mas nunca ouvi aplicar. Quer dizer, eu nunca vi uma sanção o abuso para a instrumentalização do processo para congelar. Nunca vi numa parte requerer ao juiz isso mesmo, contra a parte contrária. Ou seja, há aqui a taxa sancionatória excepcional. É. Ou seja, há aqui já, no Código das Custas, não é? no Regulamento das Custas, portanto, a taxa sancionatória excepcional, portanto, aqui um agravamento em matéria de custas. Isso tem feito, do ponto de vista de incidentes... Agora, esse via que é o abuso do direito processual. Não podem continuar a ser instauradas ações manifestamente improcedentes. E agora uma solução que foi introduzida agora, ou que vai ser, aliás, melhor dito, vai ser introduzida, é que é a possibilidade de ser preferido despacho liminar, de rejeição liminar, numa ação de contencioso pré-contratual e também de um incidente. Proposta minha, está escrito, não é, no artigo na RDA, onde eu vinha a propor isto ao legislador, que viesse permitir a rejeição liminar como via de bloqueamento. Certo. Matarmos à partida aquilo que não deve sobreviver no sistema de justiça. Acho bem, seria uma boa medida. Só uma ou duas notas, enfim, para terminar. A questão da especialização, eu acho que é positiva, estou de acordo, mas não olhemos para a especialização como uma panaceia para todos os males. Porque, por exemplo, podemos ter um efeito de afunilamento, em que temos, se calhar, só 1 ou 2 juízes, cheios de processos, especializados em contratos públicos e que, no final, acabam por demorar mais tempo do que aquele que acontece sem especialização. Segunda nota, quanto à questão de darmos ao juiz capacidade para determinar o levantamento do efeito suspensivo, podemos pensar eventualmente numa alteração legislativa que determina um prazo, fim do qual se fica levantado o efeito suspensivo, ainda que não haja uma pronúncia do juiz. E aqui, portanto, para evitarmos, de facto, estes 2, 3 anos de muitas vezes de atraso. Eu sei que não é uma medida que não agrada a magistrados, mas que pode eventualmente estar refletida no texto da lei para permitir esta celeridade. Porque eu estou de acordo com a Ana... Uma espécie de deferimento tácito do levantamento exatamente, uma espécie de deferimento tácito do levantamento suspensivo, do efeito suspensivo, porque, de outra forma, de facto, o que se vizinha vai ser muito,
O que aí vem é muito. Os tribunais ainda não estão Nós prestados, como foi aqui não sugerido, mas podemos, ainda eu não percebo que a Ana Celeste diz que temos de estar todos a colaborar, mas nós não podemos impedir aos operadores económicos de aceder à justiça, é um princípio constitucional, tem que usar todos os mecanismos que a lei lhe faculta, portanto, pode haver situações de abuso de direito, mas a lei é a lei e, portanto, tem que se Mas só permitir tem isso. ferramentas que ataquem, não é? Ferramentas que, de alguma forma, criam um desincentivo, porque o sistema de contratação pública e o direito adjetivo é um sistema de checks and balances, sempre, de incentivos e desincentivos. Claro. E permitir, de facto, que funcionem as coisas de forma mais célere e que os senhores magistrados, eventualmente, os atrasos de 2, 3 anos não se verifiquem, porque, de facto, há problemas a montante da estrutura de funcionamento da justiça, como diz a Ana Celeste, mas temos de pensar também, de facto, no funcionamento da economia. Eu vou ter mesmo que terminar, porque já ultrapassámos, não digo largamente o nosso tempo, mas em grande medida, e, portanto, quero agradecer mais uma vez que aos meus colegas de bancada hoje e à organização também da Advocados, a oportunidade que nos deu a todos de aqui estarmos e discutirmos estes temas que são importantes. Muito obrigado, então.